Porque muitas pessoas estão chegando agora e não sabem como é que começou o aprisco. Liliane Silva Coelho Flauzino. Diogo Will Sabino dos Santos. Meu nome é Túlio Martins Leite Silva. Wilson Campos dos Santos. Silas Leitão Pereira. Paulo Afonso Souza, conhecido como Glória. Então, eu tô no aprisco há 16 anos, quando meus filhos tinham 5 aninhos. O Templo Velho, um culto muito animado e que meus filhos apaixonaram com a igreja, mesmo sendo criança. Minha primeira lembrança aqui na Aprisco é no ano de 2000, quando eu vim para essa igreja e fui acolhido de uma forma exponencial por aquele pastor que estava na época, pela sala de casais, que na época era o Pianca e a Dorinha. São essas lembranças que eu guardo com todo carinho no meu coração. Então, minha primeira lembrança aqui no aprisco, eu vim num culto e tinha uma banda de pagode chamada Atitude Cristã. Bom, eu tô no aprisco desde quando começou, na época do curral. E a lembrança que eu tenho são lembranças boas. Da época do curral, quando tirava os animais, limpava pra gente se reunir. É uma lembrança pra mim, é uma lembrança muito boa. Eu estava com os meus amigos, o Todinho, o Diego, o Kaique, entre outros meninos. A gente estava na rua jogando bola e nós conhecemos o Gilmar Eller. E através do Gilmar Eller eu tô aqui hoje, me tornei pastor da igreja Pensando na Aprisco das Ovelhas. E nós somos lá da igreja Aprisco. E talvez você achou estranho o nome. Como é que uma igreja chama Aprisco das Ovelhas? Eu preciso te contar. Nossa igreja, quando começou, ela começou com uma visão de um presbítero da primeira igreja. Você conhece aquelas pessoas que têm tanta intimidade com Deus que quando ele fala você não discute, você obedece? Seu Porfírio era nesse nível. Quando ele falava, a intimidade com Deus era tão grande que ninguém discutia com ele. Então ele chegou para o pastor dele naquela época e disse: ô pastor, me põe no carro do senhor, vamos sair andando por Valadares e vamos ver onde nós vamos começar a nossa próxima congregação. E saíram rodando até que chegaram no local em Valadares, onde termina praticamente, ou terminava naquela época a cidade, e era uma fazenda enorme, e depois dessa fazenda tinha um bairro, na saída para Belo Horizonte. E ele parou então, pediu o pastor para parar em frente à fazenda e disse assim: é aqui que nós vamos começar. E o pastor falou: mas meu irmão, aqui é uma fazenda. Vamos entrar, vamos conhecer o dono. Chegou lá, conheceram o dono, contaram o propósito. E ele falou: olha, o único lugar que eu tenho aqui que daria para vocês reunir é o curral. O curral está ótimo. Nós vamos reunir no curral. Fala para nós a hora que acaba de tirar o leite domingo. A gente vem, limpa, põe os bancos e reúne aí domingo, de manhã e de noite, e uma vez na semana. Pode ser? Pode ser. E assim começou a nossa igreja. Escola dominical debaixo dos pés de manga. E como diz um presbítero lá da minha igreja, que está lá desde o começo, era o povo cantando dentro do curral e as vacas participando do lado de fora. Sua primeira lembrança da Aprisco tem quanto tempo? Ela tem 29, 32 anos. Porque 29 anos que ela organizou, mas foi 2 anos de congregação. A primeira lembrança foi quando ali era tudo terra e choveu e a chuva começou a entrar dentro do curral. E nós não tinha lugar de sentar. Nós colocava tijolo e colocava tábua. E com a chuva, deu enxurrada, aí nós levantava as pernas assim, por causa da chuva, aí passando cobra, passando sapo e rato subindo em cima da comeira do curral. Muita lembrança disso aí. Vai dobrar muito mais. Porque o aprisco, quem bebe dessa água aqui, nunca mais tem sede, entendeu? Então o aprisco é o Senhor que está fazendo isso. Deus levanta as pessoas. Deus levantou um homem para um Porfírio, homem de Deus, e nós começamos a fazer o trabalho aqui no curral. Aliás, é o seguinte, o curral é o terceiro lugar. O primeiro lugar foi numa serralheria, lá no JK2, lá perto da beira do rio, era uma serralheria. Então, durante o dia e à noite, nós íamos para lá, colocava tábua, colocava tijolo e começava o trabalho lá. Depois a mulher não aceitou o trabalho mais. Aí nós viemos para casa do irmão aqui, da JK2, o nome Rolinho, ele era diácono da 10ª igreja, e nós, lá na varanda deles. Mas depois ele falou que ia vender casa. Aí o irmão Porfírio saiu, aqui tudo era fazenda, do Daniel Cabral, dos Cabral. Ele chegou ali perto hoje por ali e orou a Deus, falou: Senhor, algum dia que eu vou levar os irmãozinhos que estão lá. Abre uma porta para nós, onde é? Aí Deus falou com ele assim: vai no curral. Aí viemos aqui pro curral.
Na época, o seu João Gomes era o gerente do curral. E ele conversou com o gerente aceitou nós fazer o trabalho aqui no curral. E começamos aqui também com criança, né? Nós temos muitas crianças, família está na igreja hoje, que foi os filhos que trouxeram. Começamos a fazer o trabalho ali e aqui era tudo mato e a gente reunia debaixo dos pés de árvore. E passava os boi, passava cavalo, jogando barro da professora, nos alunos, e foi assim que nós começamos aqui, né? Então o trabalho começou com muita, assim, porque muitas pessoas estão chegando agora, não sabem como é que começou o aprisco. Ver essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo aqui, nós começamos foi de baixo. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui, nesse tempo maravilhoso aqui. E acontece que houve umas coisas interessantes ali, porque roubaram o bujão de gás do gerente do curral ali. E nós ficamos com medo dele não fazer o trabalho mais lá, né? Porque roubou. Eu falei, pô, filho, e agora? Roubaram o bujão de gás. E passou e tal, e deu uma semana. Quando foi no domingo, eu não sei se era eu que estava pregando lá, ou então era o Porfírio que estava pregando. E fizemos um apelo lá. Aí chegou um rapaz, falou, eu queria falar com os senhores. Eu estou aceitando Jesus hoje. E quem roubou o bujão de gás foi eu. Eu vou trazer aqui de volta, porque agora eu sou nova criatura. Então essas coisas, né? E aqui era chamado de Curral da Bênção. Curral da Bênção. Aí o irmão Porfírio, nós tínhamos naquela época 63 matriculados. 63. Aí o irmão Porfírio falou assim, vamos procurar um nome bíblico, porque fica parecendo Curral da Bênção. Falei, se os irmãos aceitarem, nós vamos mudar. Aí foi lá em João 10, falou, aprisco das ovelhas. Aprisco é curral, ovelhas somos nós. E todo mundo aceitou, então ficou aprisco das ovelhas, aqui na nossa igreja. Graças a Deus, viu? E engraçado que eu fui presbítero, representante do presbitério, muitas vezes do aprisco lá no presbitério, e os pastores falaram que o nome mais próprio que tem da igreja é aprisco das ovelhas. É o nome mais próprio, original, aprisco das ovelhas. Tivemos aqui uma cantata de Natal no curral, foi a coisa mais natural possível. O curral estava cheio de bezerro e nós lá cantando de Natal e os bezerros ficavam assim, foi tá dando glória a Deus aí, ó. Essas histórias assim. Outra história, nós estávamos aqui no curral, eu, minha esposa, minha filha, nós fazíamos louvor lá na frente, na frente, então lá fazendo louvor. Cantava carretilha, corim em cima de corim. Aí, aqui não era calçado. Aí parou um caminhão baú aqui da JK e achou que era um forró. Aí ligou o carro, botou no alarme e descendo achando que era um forró. Aí quando chegou aqui, nós estávamos louvando o Senhor e ele ficou. Pregaram lá e ele aceitou Jesus. Aí eu falo assim, o diabo dançou, que achou que era o diabo dançou. E esse moço aceitou Jesus, ele é de Uberlândia e a mulher dele era presidente da SAF de Uberlândia. Olha o que Deus faz. Então a história desse curral é coisa maravilhosa. E qual é o seu desejo para os próximos 29 anos da Aprisco? Ver os filhos dos meus filhos aqui congregando. Que a igreja continue crescendo, continue essa igreja acolhedora e que nós possamos fazer parte dessa história. Então, por nossos 29 anos, espero que a nossa igreja cresça com sabedoria e graça no Senhor e que nós possamos expandir o reino de Deus a esse bairro, a essa cidade. Possa ouvir o nome do Senhor através da nossa igreja. Bom, eu espero que haja mais conversão na nossa igreja. Que pessoas venham com sede do Espírito Santo para que possa aceitar Jesus nessa casa maravilhosa que é o aprisco das ovelhas. Os próximos 29 anos é que essa igreja continue sendo aquilo que ela é desde o início. Uma igreja evangelizadora que ama Jesus e que o tempo todo pensa em como crescer o reino de Deus. Esse é o meu desejo, que a nossa igreja continue sendo a igreja que o seu Porfírio plantou há muitos anos atrás.